Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 11 de Romanos. E é isso, vamos que vamos. Quase acabando Romanos. Gente, que friozinho delicioso. E aqui ainda tá chovendo. Não bastasse fazer frio, ainda tá chovendo. Domingo tá ótimo, né? Tá de boa. Deixa que caia. É isso, gente. Vamos começar orando e aí a gente parte aí para a leitura do nosso capítulo. No final dele, eu coloquei até um louvor aqui, Nunca Foi Sobre Nós, da Tamires Garcia, né? Não, na época era Ministério Zoe. Então, esse louvor é baseado um pouco aqui nesse capítulo e no final dele vai falar assim: quem pois conheceu a mente do Senhor, né? A profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro, deixa eu ler aqui que ela tá cantando, né, gente? Deu a ele, enfim, tá passando aqui, para ser restituído, enfim. Então, Paulo, nesse capítulo, ele é assim ele penetrou um pouco da mente do Senhor, bem pouquinho, né? Depois do Senhor já ter pensado em tudo, Paulo, na sua intimidade, no seu render, na sua entrega, Paulo conseguiu acessar uma sabedoria, assim, uma coisa assim, que ele escreve, gente, eu falo, sério, eu nunca escreveria isso, gente, eu nunca pensaria nisso se não fosse Paulo me comunicando, se não fosse alguém me comunicando. E ele provavelmente pegou da própria fonte. E Paulo tinha uma inteligência, uma sabedoria, uma habilidade com as palavras em lei. A gente falou no início desse livro que os romanos eram muito intelectuais, eram muito da arte, eram muito, enfim, eram muito bons, muito espertos para qualquer pessoa convencer eles, né? Mas Paulo foi assim, ó, estupendo. Então Deus usou, né? Deus usa cada um da sua maneira ali. A gente vai ver em outras cartas que Paulo também sabe falar, e isso até me emociona mais uma vez, aos Colossenses, enfim, alguns outros, que Paulo sabe também falar com simplicidade, sabe? No capítulo passado, né, que foi anteontem, a gente viu que ele fala com paciência também. Então, como é bonito ver, sabe, uma pessoa assim, Paulo talvez seja único, mas como é bonito, sabe, quando Paulo vira e fala assim, eu já me fiz de tudo com todos, sabe, com os inteligentes eu sei ser inteligente, com os humildes eu sei ser humilde, com os fracos, com os pobres, ele sabia, ele não perdia a essência dele, mas ele conseguia se comunicar com as pessoas. E talvez você tá aqui, eu tenho algumas pessoas aqui me seguindo, que eu vejo que são comunicadoras também, né, que tem um público ali que falam, que tem aí algo a transmitir, sejam músicas, seja ali, né, no seu dia a dia, e você fala com o seu público, e só você pode falar. E a pessoa que você alcança, eu muito provavelmente nunca vou alcançar. E é isso, sabe? Então essa multiforme graça, sabedoria de Deus, alcançando a tudo e a todos através das habilidades de cada um, através
daquilo que só você sabe fazer, daquilo que só você comunica, daquilo que você tem a responsabilidade. Então é isso, que você em nome de Jesus possa ser usado, sabe, na sua região, no Brasil, no mundo, onde a sua voz, Deus permitir que a sua voz alcance, sabe, que você saiba, que você cada vez mais esteja mais perto de Deus e você, receba dele mais humildade, mais sabedoria, mais paciência, mais amor, sabe? Tudo aquilo que o seu público precisar para ouvir a palavra de Deus e que ela seja genuína. Esses dias eu estava fazendo um estudo com um grupo que um dos colegas lá virou e falou assim. E aí uma pessoa estava comunicando a Bíblia de maneira engraçada, mas aí todo mundo ia lá e chacoteava ele. E aí eu também fui para chacotear ele, só que aí o Espírito Santo virou e falou: você não vai estar chacoteando ele, você vai estar chacoteando a mim. Então assim, que a gente também tem a responsabilidade, sabe? Uma coisa é comunicar de uma forma engraçada. Eu recebo a palavra de Deus por vários comediantes e eu acho que é super útil e super válido para alcançar. Mas você precisa estar comunicando a Bíblia. Você precisa ser conhecedor da palavra. Não vale fazer isso de qualquer maneira para dizer que é comédia e que você está servindo a Deus. Então faça com responsabilidade, conheça, fale com a sua maneira engraçada de ser. Mas seja responsável, seja fiel e fidedigno àquilo que está escrito aqui. Não passa de uma maneira, porque é comédia, sabe, que as pessoas vão entender a Bíblia errado ou vão, sabe, para um caminho errado, não. Ore sempre, busque sempre. Amém? E é muito bom ter você aqui. Aqui nós somos esse canal onde nós lemos um capítulo da Bíblia por dia. E é isso, e temos aí esse crescimento na vontade, na palavra, naquilo que Deus, naquilo que é essencial, que é a palavra de Deus. Então, quando você conhece isso daqui, a sua boca começa a falar, a se encher, você vai ficando cheio até você transbordar, E aí você passa a coisa certa. E é isso. Vamos começar orando, amém? Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por este dominguinho agradável, gostoso, frio, de chuva, Deus, em nome de Jesus, abriga aqueles que estão desabrigados, seja com eles as tuas mãos, seja o abrigo, que eles se escondam debaixo da sombra onipotente de Deus, em nome de Jesus, assim como nós, Deus, nas nossas casas, sabe, os lares que estiverem passando por talvez uma tempestade, um desentendimento, algo financeiro, algo emocional, em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa nos abrigar debaixo das tuas asas, nós sentirmos ali o teu carinho, o teu toque, a tua proteção e a tua provisão. Sabe, Deus, vai nos dando conselhos, o Senhor que, sabe, Deus é o dono de toda sabedoria, o nosso conselheiro, o teu Espírito Santo, que o Senhor vai nos dando conselhos de como conduzir cada situação, de como falar, sabe, Deus, com os nossos familiares, amigos. Deus, em nome de Jesus, nos capacita nesse dia, nesta semana. É o que eu oro, que eu te peço e coloco diante de ti. A leitura deste capítulo de hoje. Fala conosco, o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Bora. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram todos os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar.
que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram, porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria a verdadeira graça. Isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não, mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade, mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem e não tenham orgulho disso, pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus que são como galhos naturais, vocês acham que Ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dEle. Se não, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado, contra a natureza na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada, portanto, para Deus será muito mais fácil enxertar de novo na própria árvore deles esses galhos quebrados. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o evangelho e por isso são inimigos de Deus, para o bem de vocês, os não-judeus. Mas, pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado, vocês que não são judeus desobedeceram a Deus.
Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência a fim de mostrar misericórdia a todos. Como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém. É isso. Meu tempo se esgotou, eu vou passar só um pouquinho, só para a gente falar aqui sobre essas três pontos que eu gostaria de tirar aqui, e que tomara que Deus me permita. Uma é falando então sobre... primeiro é Paulo se apresentando, falando ali... E Deus rejeitou o seu próprio povo, agora ele ama os não-judeus, agora ele escolheu os gentios, esqueceu os não-judeus. Será que é isso mesmo? E aí Paulo vai virar e vai falar, não, eu mesmo sou judeu. Eu estou trabalhando para os não-judeus e eu faço isso com afinco, com orgulho, com muita responsabilidade, e eu vou os amar e eu vou fazer de tudo para eles. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu sou judeu e tudo que eu faço por vocês eu ainda penso lá na minha família. Eu faço para vocês com todo afinco para que cada um de vocês receba a Jesus, mas não para que eles deixem de receber agora, mas para que eles fiquem morrendo de ciúmes e corram para Jesus. E aí Paulo vai falar aqui um pouco sobre isso, gente, e ele vai falar sobre essa queda dos judeus e sobre esse, erguer dos não-judeus. E Paulo vai falar um pouco sobre isso, e Paulo vai falar para os não-judeus não se sentirem por causa disso. Às vezes aqui no Brasil, enfim, no meu meio, não sei no seu, mas às vezes a gente entra numa discussão de que, ai, nossa, aqueles israelitas, a gente falou isso nos capítulos passados, né? Ai, aqueles israelitas, nossa, eles nem creem em Jesus, né? Ai, que não sei o que, a gente é top, olha só, a gente do Brasil está crescendo no cristianismo. Nossa, olha só a América do Norte, como ela é toda tomada pelo cristianismo, e isso e aquilo, e aqueles israelitas, credo, eles nem escolhem o que a gente, eles foram os primeiros e agora a gente que tá aí no ápice bombando. E aqui Paulo vai com maestria falar um pouco sobre isso. Falar, para de ser metido, para com isso, que vocês têm que dar graças a Deus. Isso é Deus também quem faz. Isso Deus está permitindo, está fazendo isso. Foi pela sabedoria de Deus, Deus resolveu fazer isso com vocês por um breve espaço de tempo e isso estava descrito no Antigo Testamento, para que fosse aberto aí as portas para que vocês entrassem, E aí também os judeus que vão vir a crer ali. Gente, esse capítulo, ele fala assim, com maestria sobre isso. E aí, vai falar ali no final, quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele. Antes que acabe o meu tempo totalmente, eu queria falar sobre você também, sobre às vezes a gente está se sentindo um pouco caído, sobre parecer que tudo ao nosso redor tá melhor do que a gente. Tudo tem propósito, meu irmão. Sabe, eu tô passando por um momento assim um pouco difícil, e isso às vezes, as pessoas vão acusar o seu Deus, mas se você se manter fiel e firme, isso também vai atraí-lo até Deus.
entendeu? Então aqui Paulo vai falar muito sobre essa queda de Abraão que fez com que atraísse a outros. Então é isso, eu não tenho mais tempo, talvez eu esteja mais confundida do que ajudando. Mas é isso, que Deus continue falando ao coração de vocês, amém? Beijo, tchau, tchau.